que tudo o que pedires, orando, credes que o recebereis e tê-lo-eis. Tudo o que pedires, fazendo o quê? Tudo o que pedires em oração. Por que muitos não recebem? Porque não ora. Diga assim: eu preciso ter uma vida de quê? É uma vida de oração. Porque o segredo não é ter, o segredo é manter. E para você manter, você e eu, nós precisamos andar segundo a palavra e o Espírito. Senão Satanás, ele faz o papel dele. A Bíblia diz que ele vem somente para roubar, matar. E aquele que não vigia, por isso que a Bíblia diz assim: vigiai. Primeiro eu vigio, depois eu. Porque quando eu vigio, eu não dou espaço para Satanás. Quando você está em vigilância no reino do ex, você vai viver coisas novas em todo. E muitos em sua volta vai querer entender e não vai conseguir entender. Por causa do Espírito e por causa da palavra. Por causa da palavra e por causa do Espírito, quantos crê? Põe no próximo, filha. E quando estiveres orando, olha a chave aqui para alguns aqui, ó. Apóstolo, mas eu oro. Então tá bom, calma que a Bíblia, ela continua. E quando estiveres orando, fazer o quê? Não entendi. Tem pessoas enfermas em nosso meio por causa dessa parte. Quando estiver orando, fazer o quê? Se eu só orar e o Espírito Santo me visitar e me conduzir a liberar, e eu não a oração não chega a lugar. Quando você está orando, quem vai te conduzir ao próprio Espírito? Eis que estou à procura dos verdadeiros, aqueles que me adoram em... O que é adorar em espírito? O que é adorar em espírito? O que é? Como que você adora em espírito a Deus? Quem pode me ajudar aí? Hã? Em línguas? E como que você faz em línguas? Línguas é uma das práticas espirituais, mas como que você vai ter que agir? Porque automaticamente quando você está orando, você aprendeu a orar falando. Sim ou não? Se você ficar calado, vê uma informação na sua mente que você não está em oração, mas sim calado. Sim ou não? E você que é batizado com o Espírito Santo, como é que você ora em espírito? Diga assim: as orações em línguas, quem ora em mim. Eles vão falar, eu já sei que eles vão falar, mas eu vou perguntar: quem é? Quem é que ora em você? Em línguas, quem é? Estão com medo de falar. Quem é? Não. É o seu espírito. Porque a Bíblia diz que quem nos batiza, quem nos dá o Espírito Santo é o próprio G. Então nem todos têm o Espírito. Eu estou enfatizando, eu estou falando algo tão óbvio. O seu espírito anda guiado pelo Espírito. Então quando você está orando em línguas, aquela voz que vem de dentro para fora, quem é que está orando? Quem está orando? Quem? O seu espírito. Nesse momento eu estou pregando para vocês. E para mim receber as revelações do Espírito, você quer que eu verbalizo, que eu fale o que está acontecendo no meu espírito agora? Quem quer? Ai, vocês não falam nada, não reagem. Vou falar de novo, ó. Nesse momento estou ministrando, sou o carteiro, dispenseiro de Cristo. Eu e você estamos meditando na palavra, sim ou não? Me ajuda a pregar, sim ou não?
Mas para mim receber as revelações, para conduzir o culto, para administrar diversos pensamentos que agora está olhando para mim, e eu tenho que esquecer essa mente terrena e te acessar no seu espírito. Como que eu faço isso? E aí? Levanta a mão quem tem o desejo de pregar. Levanta a mão. Vem cá. Vou pegar você que está na frente. Vem cá. Sobe aqui. Não, pode ficar lá. Segura aqui. Olha para eles. O que você está sentindo? Olha lá. Fala alguma coisa aí. Eu não consigo. Amém? Amém? Eu falei rápido, senão ele ia cair duro aqui. Qual é a sensação, varão? Vamos jogar a Maria fora. Viu? Ah, mas o apóstolo prega todo dia. Todo dia o frio na barriga. É aquele que já sobe achando que é o cara, que já tem a mensagem. Ele não é dependente do Espírito. Ele vai falar, você não vai ver a hora de acabar o culto para ir embora. Porque não vem de Deus. Deixa eu te falar algo. Ele sentiu algo. É só para ele viver uma experiência. Mas eu não sou melhor que ele. Por isso que o Senhor me colocou aqui, para ajudar vocês, para ensinar e ativar o dom que está em vocês. Mas é fácil, varão? Está sem voz até agora. Falei, nunca mais quando o apóstolo me chamar eu vou. Fui falar pensando levantado aqui. Deixa eu falar algo. Aí muitos, o Espírito de Deus está conduzindo dessa maneira para vocês entenderem. Vocês não podem temer. Vocês não podem se sentir indiferente. Vocês fazem parte do reino de... Então Deus não vai capacitar não. Já está capacitando cada um de nós. Aí quem olha quem está na frente é fácil. Mas como que eu oro? Vamos voltar. Como que eu oro em espírito? Eu estou ministrando aqui e estou orando em espírito. Como que eu estou orando em espírito? Quem quer ouvir agora o meu espírito falar? Quem quer ouvir? Yastoriamande hebiastiamande calabam rikyo mastoriamande shemiamde calabande rebiaso. Enquanto eu estou pregando, o meu espírito está falando com o Espírito Santo. Shemiamde calabande rebiaso yabab. O espírito do profeta é sujeito ao profeta. Agora eu deixo ele sem falar e volto a comunicar com vocês. E ele continua falando. E quando ele continua falando com Deus, vem as revelar. E quando ele continua falando com Deus, ele começa a mostrar na vida de vocês, porque não tem nada oculto que não seja. Porque aquele que anda no Espírito, aquele que é nascido do Espírito, ele deve andar em Espírito. Olha só. E quando estiveres orando, perdoai. Então o Espírito nos visita e fala, libera. Por coincidência o irmão viveu isso, né? Fala em voz alta, varão. O que aconteceu com o seu irmão na hora que você estava calado em silêncio daquele lado da parede, na vigília? O Espírito Santo sentiu no coração de ajoelhar na hora da oração e pedir perdão. Mas quem te falou para você pedir perdão? O Espírito Santo. E você começou a liberar perdão? Comecei. Veja bem. Então o que você fez estava na
Estava na palavra. Então quem crê que Deus deu vitória para ele? Porque naquela hora, você já tinha visto essa passagem? Hã? Não. Mas na hora que você leu agora, você viu? Porque o Espírito é o mesmo. Alguns eles levam na prática. Depois ele revela para as pessoas entenderem que aquilo que ela está fazendo não vem dela mesma. Veio do Espírito. Veja bem. Quando eu cheguei perto do irmão, como foi a primeira madrugada, a primeira vez que ele veio na oração da madrugada, o que você sentiu, apóstolo? Ele pediu para mim dobrar o joelho e começar a liberar perdão. E eu tinha algumas coisas que eu precisava liberar o perdão. Eu falei, glória a Deus. Eu consegui levar ele de encontro através da ajuda do Espírito Santo, com o Espírito Santo. O Espírito Santo trouxe na prática a palavra. E hoje, ele viveu na prática na madrugada da sexta, e hoje ele está entendendo, pegando o conhecimento, o entendimento do que ele praticou. E quando estiveres orando, nós estávamos fazendo o que aqui na madrugada? E quando estiveres orando, perdoai. Mas quem é que vai trazer a memória? Quem eu e você devemos perdoar? Ou o que devemos perdoar? Quem é que vai trazer a memória? E quando ele traz a memória, para mim e para você, é a mesma coisa que uma direção. Quando ele traz uma direção, quando você está orando e você não pratica, você está em pecado. Porque quando não quer praticar, a primeira coisa que fala, deve ser de mim mesmo. Quando não quer praticar, como que eu estou orando, falando com Deus e é de mim mesmo? Não tem isso, não tem lógica. E quando o Espírito Santo traz algo no coração e a pessoa não faz, naquela hora ela entrou em pecado. Ela pode profetizar, rodar num pé só, gritar, sapatear, ler a Bíblia, tocar, evangelizar, mas ela está em pecado. Porque ela recebeu uma direção direta da parte de, e ela não obedece. Sujeitai-vos, por isso que eu amo o Espírito Santo. Sujeitai-vos a Deus. Resistiu o quê? Resistiu o quê? E ele fugirá. Quando é que eu me sujeito a Deus? Quando eu obedeço. Quando eu pratico a direita. E aí o diabo não tem mais legali. Porque naquela hora eu me sujeitei à direção que veio do Espírito. E aí o Satanás ele perde as forças. Aquela porta é fechada. E ele não entra nunca mais. Quem está entendendo? Eu tinha muitos textos aqui que ele me trouxe agora, mas ele só me trouxe a memória. E quando estiveres orando, perdoai. Se tens alguma coisa contra alguém, para que o vosso Pai, que estais na onde? Vos perdoe as vossas ofensas. Quando as ofensas não estão perdoadas, nada acontece. Aí muitos de vocês não entendem porque eu começo o culto assim, olhe para dentro de você e peça. Muitos nem falam nada nessa hora, fica quietinho. Mas é naquela hora que você está ciúme e Deus vai te exaltar. É naquela hora que você está pedindo perdão pelos pecados conscientes ou inconscientes. Ou seja, é o mesmo que você tomar um banho, se limpar, tirar toda a sujeira espírito e ficar pronto, limpo para ter um encontro com o Senhor. Porque a Bíblia diz, seja santo porque eu sou. Segundo a Bíblia, está escrito, tá? Não vou levar vocês lá não. Mas eu já falei diversas vezes pelo Espírito aqui. Só de ouvir as minhas, já estão o quê? Deus está limpando cada um de nós aqui hoje. Só porque estamos ouvindo o quê? Palavra. Deus é Pai, nós somos filhos, Ele não tem peso, Ele não tem jugo para mim e para você. Ele está limpando e renovando o meu e o seu, entende? Para que eu e você possa triunfar, andar pela fé.